Olá, gente querida! Mais uma vez estamos aqui e hoje é o último dia do livro de Atos, do nosso estudo sobre o livro de Atos, capítulo 28. Vou dar uns segundinhos para que nossos companheiros cheguem aí, o pessoal querido chegue. A Adriana já está conosco. Vamos ver quem mais chega por aí. Vim correndo agora do culto, comi alguma coisa, estava ansioso para termos esse tempo. Laís, que bom, Flávio, Juliana, olha, gente de perto, gente de longe, gente que nos acompanhou esse tempo inteiro. Desde quando começamos a fazer o livro de Esther e agora o livro de Atos, passaram 28 capítulos e hoje estamos no último. E parece que é uma despedida, né? Estamos tendo esse tempo de... Deixa eu ver se melhora aqui a imagem. Estamos tendo esse tempo de acompanhamento da palavra, crescimento. Quanta coisa que eu já tinha lido e relendo hoje, me senti tão bem. Eu li em 2 ou 3 versões diferentes. Para você que está acompanhando, para você que é novo na fé, para você que é muito jovem, leia na nova tradução da linguagem de hoje, NTLH, ou na Bíblia Viva, porque aí aquelas expressões braças, nós, falando de linguagem náutica, não é? De âncoras e tal, eles botam já numa linguagem mais facilitada. Mas eu quero louvar a Deus por você, você Renato, você Ebenezer, vocês todos que nos acompanharam esse tempo inteiro, Jefferson, esses queridos, eu não vou falar o nome de todo mundo, porque a gente vai entrar no estudo, mas foi muito bom estarmos juntos estudando Atos, e nós queremos iniciar logo um outro livro para que a gente possa continuar crescendo, não é? E quando a vida voltar à normalidade, quando passar a epidemia, a pandemia, a gente ou continua estudando à noite ou a gente pensa em uma outra opção, né? Mas pelo menos estamos estudando a palavra. Parabéns para você que ficou até agora. Eu pensei numa provinha hoje. Se você entrar na internet, tem o Racha Cuca sobre o livro de Atos. Tem, você colocar questionários sobre Atos, sobre o livro de Atos, você vai ter muitas provinhas para você testar seus conhecimentos. Essa é uma maneira de você relembrar as coisas que nós estudamos. De que nós estamos falando? Vamos tentar recapitular Atos, o livro de Atos dos Apóstolos, também chamado livro de Atos do Espírito Santo, Atos da Igreja. Ele teve personagens principais que foram mudando, não é? Sai um de cena, entra outro, mas logo no início é Pedro e João, os pastores da igreja de Jerusalém, que vão juntos para a oração, que dirigem a reunião quando o pessoal está lá no cenáculo esperando a promessa que vem em forma de línguas de fogo repartidas sobre eles, e eles começam a falar em outros idiomas, em outras línguas. Aí o avivamento que acontece no dia de Pentecostes, e aí Pedro e João vão trabalhando, e lá pelo capítulo 8 a coisa começa a mudar. A igreja já cresceu, diáconos já foram estabelecidos, e já morreu Ananias e Safira, morreram por mentir, mas a igreja continua crescendo, ela não para de crescer, é avivamento, é poder. Pedro e João são presos e são soltos por milagre, e Pedro é preso de novo, mas o capítulo 8 começa a mudar, se converte o etíope, lá o eunuco de Candace, da rainha de Candace, e no capítulo 9 se converte Paulo, no capítulo 10 se converte Cornélio, não é? E cada um por intervenção de um agente de Deus. O etíope se converte pela atuação de Filipe, o diácono fugitivo lá de Jerusalém. No capítulo 9, Paulo se converte sem a operação de ninguém, mas tendo como coadjuvante Ananias, que foi orar por ele, usado pelo Senhor quando ele estava na casa de um certo Judas. E no capítulo 10, Cornélio conhece a Jesus através de Pedro. E dali para frente a história começa a mudar, Pedro vai se afastando, aparece um novo personagem que é Barnabé, servo de Deus, um homem com muita credibilidade, e esse homem, ele aqui introduz Paulo na comunidade dos fiéis. Ele vai dando crédito, dizendo, esse homem é homem de Deus, deixa eu fechar minha janela aqui para esse barulhinho terminar. Ele diz, esse homem é um homem de Deus,
e ele se converteu realmente, ele não é mais perseguidor do evangelho, e assim as coisas vão mudando. E aí Barnabé e Paulo partem para Antioquia, lá se torna a nova base da igreja, porque Paulo, antes de se converter, ele bagunçou a situação em Jerusalém, a igreja foi dispersa, mas a igreja agora está com uma base missionária em Antioquia. E é dali que Barnabé sai com Paulo para a primeira viagem missionária. Depois, na segunda viagem missionária, eles se desentendem, e aí o ajudante que tinha ido desde a primeira viagem, que era João Marcos, filho daquela irmã Maria, onde a igreja se reuniu para orar quando Pedro estava preso, esse João Marcos desiste de seguir com eles, e aí Paulo se aborrece, que não quer mais o João Marcos, e Barnabé se separa de Paulo e leva João Marcos com ele, e Paulo pega um outro acompanhante, pega o Silas, e dali para frente Paulo segue fazendo suas viagens com um novo companheiro. E aí, por onde passa ele arranja confusão, não que ele seja problemático, mas por onde passa ele tumultua as coisas. Paulo era polêmico porque Paulo não negociava a fé dele. Paulo falava do jeito que ele pensava. Então, os seus companheiros de fé, os judeus, que também esperavam o Messias, mas não achavam que aquele Jesus Nazareno pudesse ser o Messias, Paulo diz, ele apareceu para mim, gente. Eu persegui o povo dele, ele apareceu e falou para mim, você está me perseguindo, não faça isso, vai ser duro para você. Ele mudou a minha visão, e eu hoje estou falando dele, mas hoje eu entendo as profecias. E foi ele que disse para mim, vou te mandar para os judeus, mas os judeus vão te recusar. Aí você vai para os gentios, para os não-judeus, e eles vão te aceitar. E cada vez que ele contava essa visão que Deus deu para ele, os judeus deixavam de ouvi-lo e passavam a persegui-lo. E ele vai de cidade em cidade sendo perseguido, até que lá pelo os capítulos finais, 26, 27, Paulo já está no sal, porque ele volta para Jerusalém, ele é perseguido por onde ele vai. Em Jerusalém querem linchá-lo, ele é retirado da mão do povo, e aí ele é mandado para Cesareia. Chega lá, ele vai para a frente do governador. O governador ainda é Félix, e Félix quer ver se Paulo dá algum dinheiro para facilitar a vida, e Paulo não dá. Isso leva um bocado de tempo, e os judeus vão lá e acusam, dizem um montão de coisas, mas não funciona. E até que esse Félix sai, entra Festo no lugar dele. Festo é um cara que quer agir, que não deixa coisas para o dia de amanhã, e ele quer resolver a situação de Paulo. E quando chega Agripa e sua esposa, que era o rei Herodes Agripa, chegam em Cesareia, o Festo traz Paulo, porque Herodes quer ouvi-lo, mas Paulo apelou, antes disso, Paulo apelou para Roma, apelou para César. E aí eles ouvem Paulo, reconhecem que Paulo não tem nada que o mande para a cadeia, nem que mereça a morte, mas eles dizem, como ele pediu, ele apelou para César, ele é um cidadão romano, ele tem. E aí o capítulo 27 fala da viagem em direção a Roma. E é aquele naufrágio, aquela coisa épica, uma viagem, 14 dias de tempestade, perdem a esperança de salvação, e no final eles terminam na mão de Paulo. Paulo diz, vocês foram me dados na mão pelo Deus a quem eu sirvo, ninguém vai se perder, o navio vai se acabar. E a gente vai dar numa ilha. E eles terminam na ilha de Malta, em algumas versões diz a ilha de Melita. Eles ficam lá por 3 meses, até que um outro navio passa por ali, fugindo do inverno, e eles são levados dali para Roma. E o capítulo 28 é Paulo saindo de Malta e indo para Roma. E começa dizendo que uma vez que eles chegaram em terra, descobrimos que a ilha se chamava Malta. Os habitantes da ilha mostraram extraordinária bondade para conosco. Essa é uma expressão que vale a pena usar sua canetinha para marcar. Extraordinária bondade. Qual foi a última vez que você, meu irmão, minha irmã, usou de extraordinária bondade com alguém? Não, eu sou bom, eu tratei bem, eu abri a porta, eu fiz um favor, eu ajudei a pagar uma conta, eu dei meu lugar na fila. Não estamos falando disso, estamos falando de extraordinária bondade.
Paulo registra, Lucas na realidade, né, está escrevendo, diz: os habitantes da ilha mostraram extraordinária bondade para conosco, estranhos, sobreviventes do mar. E é interessante que nesse capítulo 28, Paulo muda de perfil aos olhos das pessoas por várias vezes. No capítulo 28, verso 1, Paulo começa como um sobrevivente do mar, uma vítima de uma tempestade. Então ele é tratado junto com os outros prisioneiros e junto com o povo que, os 276, né, no total, que saíram do navio naufragado, despedaçado, são tratados com muita bondade. E diz o texto, Paulo começa como um sobrevivente. No versículo 4 as coisas mudaram, porque eles, por causa da chuva, resolveram fazer uma fogueira para aquecer os homens que chegaram nadando, chegaram molhados. E aí Paulo, querendo ajudar, ele vai lá e pega alguns gravetos. Quando ele está trazendo os gravetos para o fogo, havia uma víbora no meio dos gravetos. E ela, fugindo do calor do fogo, ela agarra a mão de Paulo. E aqueles homens que estavam tratando Paulo com extraordinária bondade, vendo-o como uma vítima da tempestade, do naufrágio, eles mudam de opinião e dizem: esse homem é um criminoso. Ele sobreviveu à tempestade, mas a justiça veio atrás dele, dando aos céus uma posição de céus justiceiros. A justiça dos céus veio atrás dele. Ele sobreviveu ao mar, mas agora mandou uma víbora para matá-lo. E, pelo que eles disseram, entenderam que a víbora era perigosa. E ela ficou agarrada na mão de Paulo. O texto diz: Paulo não se importou com a opinião deles, ele sabia quem ele era. Você sabe quem você é? Pastor Nelson Cristiano, sabe quem é? Sabe quem você é? Ele simplesmente sacudiu a mão no fogo, e o texto diz: e a bicha caiu da mão dele. Então eles ficaram esperando. Esse criminoso, que a justiça veio atrás, ele vai inchar ou vai cair morto. E Paulo continuou sereno, calmo, sereno e tranquilo. E diz o texto: quando eles viram que Paulo não inchava nem caía morto, aqueles homens que o viram como sobrevivente, uma vítima do mar, que depois o viram como criminoso, agora mudam de opinião. E diz: esse cara é um Deus. Nem as serpentes conseguem matá-lo. Nem o mar consegue acabar com ele. Ele é um Deus. Paulo mudou de sobrevivente para criminoso, e agora no versículo 6 ele é elevado à potência de Deus. Mas essa opinião muda logo depois. No versículo 7 diz assim: próximo dali havia uma propriedade pertencente a Públio, o homem principal da ilha, o que era o responsável, né, o governante. Ele nos convidou a ficar em sua casa e por 3 dias bondosamente nos recebeu. Gente boa dessa ilha. Olha, a gente precisa de mais moradores de Malta por perto da gente. Por 3 dias bondosamente nos recebeu e nos hospedou, por 3 dias. O pai dele estava doente, acamado, sofrendo de febre e disenteria. Paulo entrou para vê-lo e, depois de orar, impôs-lhe as mãos. O homem ficou curado. As coisas mudam novamente. Paulo agora não é mais um criminoso, não é mais um sobrevivente, nem é um Deus. Paulo agora é um missionário fazendo o seu papel de homem de Deus, levando a palavra de Deus, assim como nós temos que ser. Gente, às vezes nós nos gastamos tentando explicar para os outros que nós não somos o que eles acham que somos, que nós não somos o que pensam que somos. Paulo nenhuma vez tenta explicar para os outros quem ele é. Ele tenta sim falar da sua fé. Ele não tenta explicar: não é isso, eu não sou um criminoso. Ele deixa que a sua vida fale por ele. Ele não era um criminoso, nem um Deus, ele era um mensageiro de Deus. E aqui ele assume de mensageiro, do versículo 7 até o versículo 11, Paulo começa a ser usado por Deus, trazem outros enfermos que são curados, e aí nos prestaram muitas honras, e quando estávamos para embarcar, forneceram-nos os suprimentos de que necessitávamos. Paulo ganhou a ilha, ministrou para a ilha e ficou lá por 3 meses, até que embarcaram num navio que estava indo na direção de Roma. E aí o texto segue falando a chegada dele em Roma, e ao chegar lá as coisas mudam um pouco. Paulo ainda se encontra com irmãos queridos, pessoal que estava na sinagoga daquela cidade. Muito lindo esse texto. Eles vêm e nunca tinham visto Paulo, e Paulo diz: olha, vocês sabem o que aconteceu? Ele diz: não sabemos, ninguém chegou aqui contando de você, nem contando. Você é muito falado. A seita
que você prega, que você diz que acompanha, é muito falado aqui, mas vamos ver o que você tem para dizer. E Paulo fala, e todo mundo se reúne para ouvi-lo. O império permite que Paulo alugue uma casa do seu próprio bolso, e ali, por ser cidadão romano, entendam isso, gente, isso não era normal, mas como Paulo era um cidadão romano, ele tinha alguns privilégios, então ele pôde alugar uma casa sob a custódia de um soldado romano. Ele tinha um soldado cuidando dele o tempo inteiro. Então, enquanto ele esperava para ser visto pelo imperador e ser julgado, ele ministrava a palavra. Nada impedia Paulo de pregar. Está num navio que está quase afundando, ele pregava. Está numa ilha sobrevivendo a um naufrágio, ele pregava. Está preso esperando ser visto pelo imperador, ele pregava. Paulo não perdia tempo. Aonde ele estivesse, em qualquer situação debaixo de água, ou numa prisão, Paulo pregava. Lembra no Atos 16, quando ele é preso? Porque pensaram que ele era Mercúrio e o outro era Júpiter, por causa dos milagres que aconteceram. E aí Paulo diz que não, acabam apanhando, são presos depois de apanharem muito. E na prisão eles cantam, as prisões se abrem, as portas são rompidas, há um terremoto localizado. Ele prega para o carcereiro, ganha o carcereiro e sua família de madrugada para Jesus, estando preso. Não há portas fechadas para o Evangelho. Não há impedimento para quem quer ser testemunha viva de Jesus. Você e eu estou no corona, eu estou na fase, eu estou no hospital, isso não é impedimento. Pode ser que você tenha ido para um hospital, ouça bem isso, você tenha ido para um hospital por causa dos sintomas do coronavírus, na realidade Deus queria que você ministrasse para alguém que vai passar no seu caminho. Um enfermeiro, um médico, um paciente ao seu lado, um recepcionista, um faxineiro do hospital, um taxista que vai te levar. Entenda isso, não há impedimentos. O vento sopra onde quer, disse Jesus para Nicodemos. Não há barreiras, não há montanhas altas o suficiente para impedir que o vento passe. O vento passa por cima, o vento entra em qualquer fresta. Então, você tem o Evangelho dentro de você, ponha para fora com sua vida, com seu testemunho. Paulo testemunhou, acabou em Roma pregando, os líderes vieram e ouviram até o ponto que Paulo disse, bem falou o Senhor através do profeta Isaías. Vocês não quiseram ouvir, vocês não quiseram enxergar, e assim não puderam ser curados pela minha palavra. Então a palavra que vocês rejeitaram, o Senhor me chamou para pregar para os gentios, para os não-judeus. E ao falar isso, ele de novo é rejeitado por aquela turminha que se afasta. E aí diz o versículo 28, portanto quero que saibam que esta salvação de Deus é enviada aos gentios. Eles vão ouvi-la. Depois que ele disse isso de novo, os judeus se retiraram, discutindo intensamente entre eles mesmos. Aí por 2 anos inteiros, Paulo permaneceu na casa que havia alugado e recebia todos os que iam vê-lo. Pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo abertamente e sem impedimento algum. Olha que coisa linda. Paulo não morreu aqui, ainda tem muita história para contar. Ele escreve cartas ainda nessa prisão domiciliar e tem coisas lindas que ele fala. Por exemplo, ele escreve uma carta onde ele fala da armadura de Deus. E eu imagino Paulo ali preso, né? Ele está na casa que ele alugou, mas tem um soldado ali o tempo inteiro vigiando Paulo. E de tanto olhar para aquele soldado, aquela armadura, ele começa a dizer, temos que nos vestir da armadura de Deus, gente. Porque, e ele vai dizendo, capacete da salvação, ele está olhando a armadura do soldado, ele vai dizendo, capacete da salvação, couraça da justiça, cingir os lombos com a verdade, a espada do Espírito, calçar os pés com a preparação do Evangelho da Paz, escudo da fé que está ali do lado para qualquer perigo esse soldado se proteger. Ele se inspira em algo que está do lado dele para escrever para outras igrejas. Paulo não parou. Paulo é o maior exemplo, depois de Jesus, de como nós devemos ser. E assim nós terminamos o impactante, o maravilhoso livro de Atos. Eu louvo a Deus pela vida de Pedro, de João, pela vida de Lucas, que escreveu, pela vida de Barnabé, filho da exortação, que com sua credibilidade abriu caminhos para um Paulo desconhecido no meio do evangelho, como homem de Deus. Eu oro a Deus pelo próprio Paulo, por Silas, por cada um desses, pelos moradores de Malta, que receberam a Paulo e seus amigos com tanta generosidade.
Eu oro para que você e eu possamos ter aprendido alguma coisa com esse livro. Esse livro não termina aqui, gente. Atos não termina no capítulo 28. Ele continua sendo escrito por mim e por você. Ele continua sendo escrito por nós, servos de Deus, porque o livro de Atos é o livro dos atos do Espírito Santo na nossa vida. É o livro de Atos da Igreja do Senhor. E nós continuamos escrevendo a nossa história. Amanhã, se o Senhor demorar um pouquinho e nós partirmos, o que vão dizer de nós? Que páginas da nossa vida vão estar compondo a história da igreja? O que eu e você estamos fazendo para que sejamos personagens do livro de Atos dos Apóstolos, Atos da Igreja, Atos do Espírito Santo? Eu oro por você, eu quero terminar orando por cada um que me acompanhou, por cada um que pelo menos um capítulo esteve nos acompanhando, e que possamos ter aprendido alguma coisa para fazermos diferença onde estivermos, na prisão, no ônibus, no avião, no hospital, na fila de um banco, numa oficina, em qualquer lugar. Amém? Você pode parar um pouquinho para a gente orar? Paizinho, meu coração está muito festivo, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos deu de estudarmos a Tua Palavra. Quando a gente estuda o livro de Atos, Senhor, nós vemos como o Senhor usa pessoas improváveis, e que gente como nós, gente como Pedro, que tinha uma profissão tão simples, Senhor, que era um pescador, Pedro e João, o Senhor usou a Barnabé, que veio de uma ilha, Senhor, e que foi usado por Ti do jeito dele. O Senhor usou pessoas de temperamentos diferentes, tímidos, extrovertidos. O Senhor usou melancólicos e sanguíneos. O Senhor usou gente de tudo que é jeito, porque o Senhor usa aqueles que se fazem usar, que se deixam ser úteis. Eu te louvo por cada irmão, cada irmã que nos acompanhou nesses estudos. Rogo, Senhor, que possamos continuar compondo as páginas da história da Tua Igreja, como personagens anônimos, muitas vezes, Senhor. Gente como Ananias, que não se nega a fazer a Tua vontade. Gente como Filipe, que sai de um lugar para outro para encontrar um estranho e ministrar para ele. Mas que o Senhor nos use poderosamente. Levanta outros Ágabos, Senhor, no nosso meio, outros Barnabés, outros Filipes, outros Ananias, Senhor, e que possamos ser úteis nas Tuas mãos. Obrigado por esse tempo, por esse povo. Eu entrego, Senhor, a cada um nas Tuas mãos, e que o Senhor nos ajude a continuar lendo a Tua Palavra, estudando a Tua Palavra e crescendo na Tua Palavra, no nome de Jesus. Queridos, vou anotar as sugestões de livros para que a gente possa começar. Amanhã e sexta nós não vamos ter nenhum estudo, para que possamos definir o que vamos fazer, para que você possa procurar na internet aí essas provas sobre o livro de Atos e fazer seus testes, né, testar seus conhecimentos. E segunda-feira nós voltamos, querendo Deus, mas que você fique na bênção do Senhor. Amanhã teremos lives, teremos uma live muito interessante com o pastor Erickson, contando como o Senhor salvou um policial corrupto, um morador de rua como ele. Tem um testemunho fantástico, amanhã a gente vai falar sobre isso. E na sexta-feira estamos de volta com o culto das 19h30 e sábado outra live e domingo às 10h30 e às 18 horas. Segunda a gente volta com o nosso estudo, tá bom? Deus abençoe a cada um. Um abraço para todos.